Então, portanto, o nosso traceroute não conseguiria determinar qual é o seu número IP. Pode ser que ele esteja simplesmente mal configurado, ou pode ser simplesmente que tenha dado um erro na própria internet, entre outros motivos possíveis. O fato é que os saltos intermediários, apesar de, por curiosidade, ser bacana a gente saber por onde passa o pacote, eles não são tão importantes para essa atividade em si, que é tentar determinar as regras de filtragem do firewall e a rede que está por trás do nosso firewall. No nosso caso aqui, se tiver um firewall lá no local onde o site da Digerati está hospedado, ele não está filtrando muita coisa. Mas nós podemos ver um outro exemplo onde há uma filtragem muito maior, há um bloqueio por parte do firewall que não deixa a gente saber o que tem atrás dele. Não deixa a gente saber a topologia da rede atrás dele, apesar de que diretamente a gente consegue acessar. Um exemplo disso é o próprio site da Microsoft, lá nos Estados Unidos. O site da Microsoft está atrás de um firewall. Esse firewall permite que a gente consiga se conectar no site para navegar lá nas páginas deles. Mas não permite que a gente faça qualquer outra coisa, não permite que a gente dê um ping lá para descobrir se o servidor está no ar ou não, não permite que a gente dê um traceroute para determinar o que tem atrás daquele firewall, entre outras coisas. Ele é mais ou menos restritivo. Vamos tentar então dar esse mesmo comando, traceroute, só que agora no site da Microsoft, e vamos ver o que o traceroute nos diz. Como vocês podem ver, a partir do salto 18, o nosso traceroute não deu mais nenhum resultado para a gente. Ele conseguiu dar resultados da rota entre a máquina do invasor e o site da Microsoft, apenas até um determinado site lá que termina, o domínio é msn.net. Alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, msn.net. Sugiro que você faça o experimento para determinar, para comprovar que isso acontece. A partir do salto 18 nada é mostrado e ele vai até o salto 30 sem conseguir determinar nada. Por que isso acontece? Isso acontece porque no próprio salto 18, no próximo roteador depois daquele último 17 que é mostrado, há um roteador que não permite que façamos traceroute ou ping ou qualquer coisa dali para dentro, inclusive nele. Nós temos então que, se a gente quer determinar a rede lá dentro, como é a rede lá dentro, depois que passa desse firewall, nós temos que determinar, nós temos que usar outro artifício que não esse. O traceroute usa mensagens UDP para chegar até o roteador e depois usa as mensagens ICMP que o roteador produz de volta para a máquina que emitiu o traceroute para determinar o número IP daquele roteador. É óbvio que um administrador de redes, um administrador de segurança que saiba o que está fazendo vai bloquear respostas ICMP que saiam do seu firewall. Porque respostas ICMP saindo podem ser usadas por invasores, por hackers ou como você queira chamá-los, para justamente determinar tanto as regras do firewall quanto a topologia da rede atrás do firewall, que é o que nós queremos fazer. Nós vamos usar essas mensagens ICMP que o roteador nos dá. No caso aqui do firewall da Microsoft, nós vimos que ele está configurado para não devolver essa mensagem ICMP. Como é que fazemos então? A gente pode usar um outro tipo de traceroute, que em vez de usar pacotes UDP e esperar mensagens ICMP, usa pacotes TCP. Como a maioria dos firewalls permite a passagem de pacotes TCP e barra qualquer outro, e permite também a saída de pacotes TCP, porque as máquinas que estão dentro do firewall, elas precisam responder a quem se conectou a elas. Então, obviamente, os pacotes TCP daquela rede precisam sair. Portanto, nós vamos usar essa variação do traceroute chamado TCP traceroute. Dependendo do Linux que você estiver usando, já existe um pacote prontinho, compilado do TCP traceroute. No Debian, por exemplo, ou mesmo no Kurumin, você pode usar o comando apt-get install TCP traceroute e ele vai ser instalado magicamente no seu sistema. Outros sistemas como Red Hat, Conectiva, o Slackware, cada um deles tem o seu jeito de instalar e alguns deles possuem
já o TCP Traceroute compilado, outros não possuem. Se for o seu caso de você a sua distribuição não possuir o TCP Traceroute já compilado, você vai ter que compilar o código-fonte que você vai baixar do site oficial. Aqui no nosso computador do nosso invasor, nós já temos o TCP Traceroute instalado. Vamos disparar esse cara para o site da Microsoft de novo e vamos ver o que ele nos diz. A sintaxe é a mesma. Você dá o comando TCP Traceroute e depois o site ou o número IP, o qual você quer traçar a rota. Lembrem-se que no nosso salto 18, o Traceroute normal não conseguiu determinar qual é a máquina. Agora olhem o resultado aqui. No salto 18, a gente conseguiu determinar qual é a máquina. É uma máquina cujo número IP é 207.46.224.151. Próximo salto, que é o salto 19, e é o último também mostrado pelo nosso TCP Traceroute, é justamente o número IP da máquina que hospeda o site da Microsoft. 207.46.23.29. Na verdade, sabemos que o site da Microsoft é hospedado em várias máquinas que atuam em conjunto com um DNS dinâmico. Portanto, essa é uma das máquinas. Se nós fizermos o teste de novo, nós vamos ver que é possível que sejamos redirecionados para outra máquina. Mas, enfim, o importante é que conseguimos passar do firewall e conseguimos descobrir tanto a rota, uma rota dentro do firewall, como também conseguimos descobrir o número IP de uma das máquinas que está atrás do firewall. Se nós temos esse número IP, nós já temos também uma ideia de qual seja o número da rede que tem lá. No nosso caso aí da Microsoft, a rede é 207.46.236.0. Seria o número que eu chutaria para uma rede ali atrás. Para saber por que do zero, estude fundamentos de TCP/IP e numeração IP. Você vai descobrir como determinar o número da rede através do número IP. Bem, já sabemos o número da rede, então agora eu posso tentar, com o próprio TCP Traceroute, todos os números, desde 207.46.236.1 até 207.46.236.254, que é o último endereço IP dessa rede, para ver quais máquinas existem, quais máquinas não existem e, principalmente, se o salto anterior, que é o salto 18, o número IP muda. Se o número IP mudar, quer dizer que, muito provavelmente, eu estou passando por um outro roteador, então é uma outra subrede. E de posse desses números, nós vamos ver mais para frente como fazer para determinar a ligação entre todos os computadores, todos os servidores que estão atrás do firewall. A ligação deles entre si e deles com o próprio firewall.